Olá, sejam bem-vindos a mais um Valor História. Eu sou o João Miranda e hoje a gente vai conhecer a história de uma pessoa que carrega o legado de 70 anos de uma família no mercado da beleza. Ele é presidente da Associação de Cabeleireiro da Zona Leste, gestor do MG Marinho e um grande divulgador da filosofia que une espiritualidade e negócios. É um prazer te receber aqui, Mário Augusto. Prazer todo meu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente, agradeço o convite e vamos lá falar da nossa experiência. Para começar a nossa conversa, conta um pouquinho da sua história. Como que você chegou até os dias de hoje? Legal, tudo começou, né, há algumas décadas atrás, assim, eu nem sonhava em ser cabeleireiro, meu papai já era barbeiro, transmutou para a área de cabeleireiro, já tinha um salão, né, praticamente conceituado na Penha. Mas a minha realidade sempre foi o futebol. Eu sempre gostei de jogar futebol e achava que eu ia ser profissional da bola. Só que naquela época, joguei dos meus 11 aos 16 no Corinthians, e naquela época papai não incentivava muito aquela coisa toda. Então vai trabalhar, larga a mão de ser vagabundo, vai trabalhar, fiquei futebol na camisa para ninguém. E na realidade ele me arrumou um emprego numa empresa na Artusi SA. Comecei como office boy, depois, né, migrei para o escritório, e aos 18 anos ele me fez o convite para mim fazer um curso de cabeleireiro. E aí me despertou, então eu trabalhava durante o dia, fazia o curso à noite, para ver se eu era realmente aquilo que eu gostava, e realmente acabei me encantando com a profissão. E aí saí fora do exército, e aí praticamente comecei a fazer o curso, e com os meus 20 anos, eu entrei dentro do salão do meu papai, que era Gabi Cabeleireiros. E aí praticamente ficamos 10 anos juntos, e montei minha clientela, o espaço, e era um salão extremamente comercial, pequeno, e aí a gente viu a oportunidade de crescer. Aí criamos o MG Marinho Cabeleireiros, que é o M de Marinho e G de Gabi. Uhum. Então fizemos uma parceria e hoje o nosso salão passou a ser uma referência em relação ao dia da noiva, madrinha, debutantes, formanda, um trabalho de espaço, estrutura, equipe, e hoje nós estamos aí há 32 anos já com o MG Marinho no mercado. Que legal. Sua empresa vem de uma geração de mais de 70 anos, como você disse. Qual foi a principal lição que você aprendeu com os seus antecessores? Então, na realidade, papai me deixou 2 legados, né, 3, que realmente para a gente ser um profissional bem conceituado, e assim, primeiro você tem que amar aquilo que você faz, gostar é pouco, então você tem que amar. E amar pessoas, porque eu lido com pessoas, então sou gestor de pessoas. Então, ele me ensinou que a disciplina, a dedicação e a determinação é que ia levar a gente ao sucesso, e a ser um grande profissional. Então ele foi um exemplo para mim, porque migrou da área de barbeiro, desde os 14 anos, na década de 80, ele fez o curso para ser cabeleireiro, então praticamente saiu da área de barbeiro e começou a atender o feminino, e tudo isso envolveu muita dedicação, disciplina e determinação. E quando eu entrei na profissão, ele falou: "Marinho, você vai ter que fazer essas coisas para a gente ter sucesso". E aí eu segui o conselho dele. Cara, que legal. Você falou de dia de noiva, qual foi o momento de mais tensão? Porque é uma grande responsabilidade, né? Lidar com uma noiva é o dia mais importante da vida dela, por assim dizer. Qual foi o momento de mais tensão que você teve? Então, na realidade, assim, a gente trabalha com sonhos, né, porque a gente fala Sim. que uma debutante, uma formanda e uma noiva são sensações únicas, né. E essa sensação única, você tem que fazer daquele momento um momento que a pessoa se sinta realmente feliz. E o dia da noiva, além do estético, que pra gente não é o problema, é o emocional. Porque a pessoa nunca casou, centro de atenções, Fica nervosa, né? ansiedade, nervosismo. Então você conter esse sentimento é o nosso maior desafio. E o nosso maior desafio, na realidade, é esse contexto, fazer com que as pessoas entenda que esse dia é dela, e ela tem que estar nesse dia serena, calma,
Então a noiva, antes dela casar, ela tem 3 retorno dentro do salão, e esse retorno era para ela se familiarizar com todos os profissionais, com toda a equipe, e chegar no dia do casamento dela, ela praticamente ter uma sensação Que maravilhosa. legal. Agora, teve um momento de maior tensão que eu vivi, que eu vou relatar aqui, porque foi uma experiência nunca mais, né, que vivemos e nunca mais vou viver. Que na época a gente tinha uma profissional que ela passava vestido de noiva. Então, assim, era uma forma de ela captar um recurso para ela e a gente satisfazer as noivas, que tira o vestido da noiva e Deixa eu arrumar. praticamente, né, chega lá tá amassado e a gente exercia esse serviço. E aí eu me lembro que salão lotado, a gente com 4 noiva e uma das noivas era uma oriental e advogada. E a menina foi passar o vestido dela e queimou o vestido dela. Então o que Eita. acontece, ela me desceu chorando: "Marinho, aconteceu alguma coisa aqui, eu preciso te falar". Eu subi, salão lotado, e aí ela me falou, na hora que ela me mostrou, eu falei assim: "Bora pra ação, não fala nada pra ninguém, não comenta nada pra ninguém no salão, me leva o vestido lá na recepção, que eu vou sair e vou dar um jeito nisso". E aí realmente deixei alguns clientes ali, vou até ali, já volto rapidinho. E aí quando eu cheguei na loja, que é a loja que é lá na Penha, só não casa quem não quer, e eu tinha uma afinidade, e aí na hora que eu mostrei o vestido pra dona da loja, ela falou: "Marinho, isso não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito". Eita, e aí, o que E que aí aconteceu? e aí que saiu uma filha de Deus lá de dentro, que eu já praticava os ensinamentos da Seitiô-Noe. Na hora que ela olhou o vestido, ela falou: "Não, Marinho, pode deixar que eu tenho um jeito. Quando for às 15 horas você pode passar aqui que o vestido vai estar perfeito". E aí foi isso o nosso momento de expectativa, que aí ela fez um trabalho, cortou um pedacinho da barra lá, ajeitou, e a noiva saiu bonita, maravilhosa e feliz para sempre. Mas esse foi a maior tensão que eu tive Passou dentro frio, desses hein. 31 anos como profissional da área da beleza. E aí acabamos extinguindo, né, esse processo do passar vestido. É Então ela foi a melhor. essa foi a Você falou do Seichonoe. Há alguns anos você é o coordenador do ciclo de estudos da prosperidade, Polo Leste. O que é o ciclo de estudos e como você chegou até o ciclo? O que é o ciclo de estudos? Então, na realidade, eu cheguei dentro da Seitonoe há 20 anos atrás, né, através de uma revista, e comecei a participar da Associação Fraternidade, dentro de uma diretoria, e ali me convidaram para fazer o ciclo da prosperidade em 2006. E o ciclo é um estudo bianual, então na época tinha o nível um, 2, 3 e o especial. Você completava esses 4 anos e te daria o direito de você fazer praticamente ser um divulgador, ser um preletor, uma forma de você estudar para você ser um dirigente dentro da Seitonoe. Uhum. Então, ou é ciclo da prosperidade ou é um módulo de estudo. E o módulo de estudo é de sábado e o ciclo é de domingo. Então, eu recebi o convite e praticamente fiz o meu primeiro ano, segundo ano, terceiro e o quarto. Então, quando foi em 2010, a Menina dos Olhos desse curso é um projeto espiritual que você faz dentro da área social, familiar, profissional, social. Você escreve aquilo que você tem vontade e dentro disso você praticamente o seu registro vai para a oração e chega no final do ano, você abre e vê o que se concretizou. E eu me lembro que no projeto espiritual de 2010, eu coloquei que eu queria ser útil ao ensinamento da Seite Noé. Então aí, praticamente depois de eu ter concluído o curso, aí veio o convite para mim ser presidente de associação local da Seite Noé. Que é você tomar conta da associação local, ser o presidente. Vai ter a sua diretoria, e ali eu fiz 2 mandatos. Fiz o primeiro ano, que são 3 anos de gestões, depois fiz o segundo ano, 3 anos de Hum. gestões, então fiquei 6 anos como presidente de AL, que a gente chama, e depois recebi o convite para mim ser presidente de UAP, que é presidente das uniões da prosperidade. Em 2018, eu assumi essa responsabilidade como presidente de regionais. Tomava conta da diretoria da Penha e do Tatuapé e encarregado sobre o ciclo da prosperidade. Porque na realidade nós temos 4 regionais e eu era um da Penha, né. E aí praticamente assumi essa responsabilidade. Aí 2020 veio a pandemia, então mudou toda a formatação do curso.
passou a ser Hum. híbrido. Em 2021, em plena pandemia, aí a coordenadora, que era a coordenadora, teve que cuidar da mãe dela, falou: "Marinho, o cargo é seu, segura a onda, porque não tem ninguém melhor do que você, a não ser você mesmo", porque ficou só eu e um outro presidente. Aí acabei assumindo, sendo presidente de UAP e assumi a coordenação do ciclo da prosperidade. Então fizemos 2021, 2022, 2023, tudo dentro da pandemia, 2024 e agora 2025 e estou mais esse ano 2026 como coordenador do ciclo da prosperidade, que é um curso para empresário, profissionais liberais, Uhum. autônomos, então ele é destinado à área profissional. Então se fala da espiritualidade dentro da sua atividade profissional. Então é um curso que praticamente hoje a minha agenda principal é o espiritual, não é mais o profissional, e a gente atua com muito amor, com muito carinho, que a gente faz tudo em manifestação do amor de Deus. Que legal. Ainda falando sobre prosperidade, como você explica para um empresário endividado que a prosperidade começa na mente e não na caixa? É, na realidade, a prosperidade ela começa no espírito, né, e do espírito se transforma para a mente. E eu acho que assim, a prosperidade ela não é a matéria, ela é um conjunto de elementos que leva você a ter a matéria. As pessoas, primeira coisa quando fala de prosperidade, pensa que é dinheiro, mas não é dinheiro. É uma vida saudável, feliz, próspera, que isso vai te trazer a matéria. Então, o que eu falo dos profissionais, para as pessoas que a gente conhece, para que trabalhe esse lado espiritual, seja lá aonde for, mas começa a cuidar do seu ser, porque primeiro é o ser, depois é o fazer e por último é o ter. Então, ser, fazer e ter é uma consequência, mas primeiro você tem que ter um ser generoso, amoroso, caridoso, bondoso, todos os tributos de Deus, né? E com isso você tem que fazer, porque eu não vi profissional bem-sucedido sem o fazer. E a sequência é o ter. Então, eu acho que a primeira área que hoje um indivíduo ele tem que trabalhar, até você que é um menino jovem, começar a cuidar do seu espiritual, porque tudo vem através do espiritual e depois se transforma no material. Então, o conselho que eu dou é que cuide do seu ser, do seu espírito, seja ela qual for o seu credo, porque a Seitonoye não tem sectarismo religioso, e eu vim de uma família que papai era umbandista, mamãe católica, as irmãs evangélicas, todas são perfeitas e maravilhosas, só que dentro desse contexto geral, a Seitonoye foi o que mais me chamou a atenção, porque é uma filosofia milenar, né, mesmo a Seitonoye tendo aí seus 82 anos, mas o oriental tem uma ancestralidade muito maior, que antes de Cristo vir eles já existiam, então eu acho que é esse processo que me encantou, de saber que dentro da Seitoné não tem sectarismo religioso, você pode ser o que for, mas aprenda um pouco do ensinamento para a gente ter uma noção. Então isso é um fator que ajuda muito, com certeza. Cara, que legal, nem ganhei um conselho de graça, obrigado inclusive. Certo. Falando sobre pessoas, né, qual é o valor prático da reverência e da gratidão no atendimento ao cliente? Então, olha, eu falo para minha equipe, né, que é 2 sentimentos que você tem que emanar para você estar dentro da excelência de atendimento. Primeiro, é o amor em realizar o trabalho, seja ele qual for. Você amar as pessoas que vêm até você precisando do seu trabalho. E o segundo é agradecer. Então, quando você ama o que faz e a pessoa sente, e você agradece ela por estar ali tendo uma oportunidade, você está dentro do conceito da excelência de atendimento. Então a nossa equipe lá, eu tenho 2 unidades, 2 salões e eu sempre friso isso, excelência de atendimento é as pessoas sentir o seu amor e a sua gratidão. Aí você fideliza. Lógico que o contexto técnico, ele tem que estar junto, com certeza, mas esse sentimento é que realmente fideliza a pessoa. Porque quando o cliente vem até mim, acho que ele vem pela referência do meu trabalho, da minha capacitação, mas além do meu produto, ele vem pelo meu ser. Então sim, Pela sua e é pessoa, né. isso que faz realmente o crescimento de um profissional. Porque se você emana excelência de atendimento aliado à parte técnica,
nem no meu caso, que cuido da vaidade das pessoas, da beleza das pessoas. Quando você tem um ser que ilumina as pessoas, então isso acaba agregando valores. Então o que o conceito que eu dou, seja ela qual for a área que você vai trabalhar, amor e gratidão, está dentro desse eixo de atendimento. E um detalhe interessante também que eu aprendi dentro do ensinamento da Seite Noé, a palavra trabalhar no Oriente, você sabe o que significa? Não. Então eu vou te ensinar mais uma vez. E essa vai ser gratuita, não vai precisar me pagar não, tá bom? A palavra trabalhar no Japão significa dar conforto ao meu próximo. Então no Oriente, no Japão, eles trabalham para confortar o próximo dele. No Ocidente, a palavra trabalhar é matéria, quanto eu vou ganhar. Primeiro ela quer saber quanto ela vai ganhar, para depois saber se ela vai Uhum. trabalhar. Então quando você trabalhar num conceito de que eu quero confortar as pessoas que vêm através de mim, você está num decline, numa posição profissional e espiritual muito grande, que normalmente os seus concorrentes, se não praticar isso, por melhores que eles sejam tecnicamente, mas perante o ser ele não vai ser melhor do que eu, porque a gente tem propósito, e o propósito é confortar as pessoas dentro do meu espaço, dentro do meu salão. Muito bonito isso. Obrigado. E manter um salão na Penha por décadas existe muita adaptação. Houve alguma mudança de mercado que você ignorou no começo e se arrependeu e teve que correr para recuperar o tempo perdido? Então, olha, o nosso mercado dentro da área da beleza, ele evoluiu muito, cresceu muito, né. No entanto que é a única categoria que tem 2 feiras anualmente dentro do estado de São Paulo. Então nós temos a Hair Brasil agora em março e temos a Beauty Fair em setembro. Então é uma área que emprega muito, gera muita renda, muita exportação, então é uma área enorme. Agora, no meu começo de carreira, eu tive essa visão, porque assim, meu pai tinha um salão comercial que todos faziam. E dia da noiva era poucos salões que fazia, na Penha nós tínhamos 2. Então meu pai ele tinha um conhecimento técnico, uma equipe boa, só não tinha espaço. Então eu abrangi esse mercado, que eu falei é um mercado muito bom, porque todo mundo que vai casar precisa de uma produção, você trabalha com as família, o mercado de formatura, sempre quando a pessoa vai se formar, ela precisa de um cabelo, de uma maquilagem, uma debutante. Então, o meu insight mesmo foi ter essa visão e mudar, fazer o que a gente já fazia, mas acrescentar. E o grande diferencial disso é que para você realizar, você tem que ter espaço físico e estrutura de equipe. Então você tem que ter uma equipe muito boa e você tem que ter um espaço muito bom. Então a diferença é que hoje dentro da Penha, praticamente o meu salão é único em relação ao dia da noiva. Então sim, a gente tem uma equipe muito boa, um espaço muito bom e nós temos o resultado muito bom. Pra você ter uma ideia, a minha primeira noiva é minha cliente até hoje. Uau. O noivo dela, nós trabalhamos junto na empresa. Quando eu comecei a fazer o curso, ele começou a ir na escola cortar cabelo comigo, que a gente jogava futebol junto, virou amigo, começou a ir na escola. Quando eu saí da escola, ele começou a ir no salão. Depois de 5 anos, já fazia penteado, fazia maquiagem. E quando a mulher dele foi casar, ele me convidou para ir na casa da mãe dela pentear, e a festa foi no Grêmio da empresa. Então a minha primeira noiva é minha cliente até hoje. E a minha segunda noiva também é minha cliente até hoje, que é a Tatiana, que eu fiz a formatura do colegial dela, penteado e maquiagem. Quando ela foi casar, fui pentear ela na casa dela, uma família de espanhol. Então, quando eu cheguei na casa dela, me assustei, que era uma gritaria para lá, uma gritaria para cá, cadê a minha calcinha, minha meia, aquela coisa toda. E quando eu saí de lá, eu falei: "Nossa, eu preciso montar um espaço do dia da noiva, porque eu vou dar mais conforto para as pessoas, e a gente não vai viver isso". E realmente eu saí dali já com uma convicção que foi um chamado, e a partir daí a gente montou o dia da noiva. Então essas 2 noivas praticamente frequentam o meu salão até Que hoje. legal. Então Fidelização. isso eu acho que é um Cliente. sucesso dentro da minha carreira, é Com manter durante certeza. tanto tempo a família. Porque além dela, o marido e os filhos também Todo mundo, viajam. né, desde muito tempo. E quais são os desafios de gestão disso tudo?
Você chegou na parte mais delicada, porque para mim a parte mais fácil é quando tá eu e a cliente ali fazendo o trabalho, desenvolvendo, A criando, parte mais legal, né? é a parte mais legal. Agora pessoas, é aquele detalhe, ou você tem ela do seu lado para você realmente ajudá-la, fazer ela crescer, desenvolver, que dentro do meu salão eu sempre trabalho, assim, ó, não com profissionais já formados, eu trabalho na formação. Então eu pego aquele aluno que saiu da escola, vem para dentro do meu salão, faço um plano de carreira com ele, e dentro disso a gente moda numa direção para ele que ele pega o caminho dele, faça a clientela dele e depois ele monta o salão dele. Isso é a tônica. Então, se você é um gestor de empresa que tem uma visão, que a sua única missão é fazer as pessoas desenvolver dentro do seu espaço, é o crescimento profissional, pessoal, dá oportunidade para as pessoas crescerem, porque muitos dos meus amigos falam: "Marinho, você vai ensinar, vai fazer, a pessoa vai sair, vai levar toda a sua clientela, vai montar e vai ser uma concorrente seu". Tudo bem, esse é um direito dela, como foi o seu direito quando você começou também, que se não tivesse alguém para te dar uma oportunidade, você não seria o que você é. Agora, se você agregou valores na vida dessa pessoa, você pontuou uma sementinha no celeiro do céu. Então, sim, pensa pelo lado bom e não pelo lado ruim. Pelo lado bom é que você agregou valor nessa vida, ajudou essa pessoa a se desenvolver, crescer. Então, sim, eles ficam me olhando, mas não acredita muito, mas isso é deles. O meu é isso, é fazer as pessoas crescerem e desenvolverem. E tendo um ambiente harmonioso, né? Porque esse é o grande segredo da equipe. Nem aqui vocês trabalham em equipe. Então, se não tiver harmonia, não vai ter prosperidade. Então, dentro do meu salão, a mesma coisa. Se não tem harmonia entre a manicure, cabeleireiro, esteticista, depiladora, manicure, a coisa não anda. Então, dentro do meu salão, a harmonia, a paz é o que faz o nosso crescimento profissional. Então, a gente Exato. tem que trabalhar dentro desse contexto. E se você pudesse voltar ao início da sua gestão, qual é o conselho que você daria pra você? Para mim, É. tipo, eu acho que durante muito tempo, eu fiz tudo muito sozinho, porque na realidade tive minhas filhas que me ajudaram na adolescência, na juventude. E você carregar uma empresa sozinho, ela não é muito simples, porque no meu caso, eu sou o artista, então eu faço o dinheiro aparecer, Uhum. mas eu não tenho habilidade atrás de uma mesa. Faço do jeito que eu sei fazer, mas o certo era você ter um gestor para fazer essa parte e você só cuidar da parte da arte. A maioria dos salões hoje, salões A, que a gente fala aí, salão que tem o seu faturamento de 10 milhões mês, então a gente fala de gestores. Então o artista só corta cabelo e só toma conta da equipe. E o gestor faz o pagamento, faz a folha de pagamento, a compra, a venda, ele se envolve. Então se eu pudesse voltar atrás, eu teria praticamente colocado um gestor anteriormente para mim ter desenvolvido mais rápido. Mas por um outro lado também, tudo que a gente construiu, eu acho que foi uma construção sadia dentro de um propósito, filhas educadas, melhores escolas, melhores faculdade, tem um padrão de vida hoje tranquilo, então sim, mas se eu pudesse, que é o que eu quero daqui uns tempinho, colocar um sócio, né, majoritário, que cuida dessa parte, e eu ficar mais tranquilo também. Precisa, né. Pra fechar, qual o legado que você quer deixar para a próxima geração da associação e do salão? Então, a associação é um projeto que eu sou, né, fundador e presidente. Esse é um projeto que é a menina dos meus olhos. Eu tenho essa associação há 12 anos e eu sei a dificuldade que a gente tem dentro da área na parte educacional. Hoje, para você fazer curso, é uma coisa que encarece muito. Você hoje, os produtos dentro do seu salão chega através de um distribuidor que encarece muito para o seu cliente final. Então, sim, meu sonho sempre foi fazer com a associação que a gente pudesse se unir à nossa categoria e compartilhar as nossas ideias. Então, durante muitos anos, toda segunda-feira a gente tinha um workshop de corte, penteado, colorimetria, maquiagem, e as pessoas vinham participar com uma contribuição simbólica
para que a gente mantesse a estrutura, mas o meu sonho sempre foi fazer essa interação com a nossa categoria, porque o cabeleireiro é uma profissão muito desunida, enfim, é aquelas coisas, o ego domina, então o meu sonho era realmente fazer com que isso a gente quebrasse, a gente tivesse uma categoria mais unida, mais dinâmica. Então tudo aquilo que eu sei, eu passo para as pessoas no amor, tanto para minha equipe, quanto os workshops que a gente vai fazer. "Gente, eu trabalho dessa maneira, eu faço isso, faço aquilo". Então o meu sonho mesmo é ter um dia uma associação, que a gente está a caminho para que a gente possa unir cada vez mais e fazer dessa categoria uma categoria praticamente com muita dignidade, porque a área da beleza ela emprega, ela faz aquela mulher da comunidade começar a fazer unha, começar a fazer sobrancelha, ela começa a mudar a vida dela, porque ela tem uma oportunidade de crescer. Então o que eu falo de legado, que eu deixo de legado, para que as pessoas possam cada vez mais buscar o conhecimento, porque o conhecimento é que vai te levar ao seu grau de sucesso, porque o conhecimento na realidade, que nem eu estou numa fase da minha carreira que eu poderia falar: "Não, aqui tá bom". Não, mas eu tenho que estudar, eu tenho que participar, eu tenho que crescer, eu tenho que desenvolver, porque eu ainda tenho que subir degraus, e quando você para de estudar, você começa a descer Sim, degraus, e aí você não sobe mais. Então eu estou aí em busca do nosso crescimento profissional, meu jovem. que legal. Onde a gente acha você nas redes? Olha, no Salão MG, é underline MG Marinho, nosso Instagram, e na associação é ACZL Oficial. Então, MG Marinho underline, é o salão, Uhum. e a CZL Oficial é a parte educacional, é a Associação dos Cabeleireiros. Legal. Mário, muito obrigado por essa conversa. Espero que tenhamos a oportunidade de conversar mais e você voltar mais vezes para cá. Ficamos com mais um episódio aqui do Valor História. Acompanhem a gente nas redes sociais e não deixem de se inscrever no canal. Até o próximo episódio.